Salve, salve minha galerinha ninja e você que visita o meu canal, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo a aula de número 2 sobre lei dos senos. Na aula anterior a gente trabalhou apenas com a imagem do triângulo. Aí agora o que a gente tem também? A gente tem uma circunferência chamada de circunscrita, ela foi desenhada por fora, tá? Como toda circunferência, ela possui um raio. Então a nossa relação fica desse jeitinho aqui, ó. Aquela que a gente viu na aula anterior, né? Onde cada razão relaciona a medida do lado com o seno do seu ângulo oposto. Então a gente diz que essa proporção inteira é igual a 2R. E esse 2R aqui é o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Então com esse acréscimo aqui da constante de proporcionalidade, a gente vai poder também estar determinando o raio dessa circunferência. Vamos ver algumas aplicações aqui, ó. No triângulo ABC abaixo, determinar as medidas do lado AB e do raio da circunferência circunscrita. Então vamos lá, ele quer a medida desse lado e a medida do raio. Bom, começando aqui pelo lado, o que a gente tem que analisar aqui, pessoal? A gente sabe que na relação da lei dos senos, a gente relaciona a medida do lado com o seno do ângulo oposto, beleza. Aqui ele quer que a gente calcule a B, mas quando eu venho aqui para o vértice C, eu percebo que a gente não tem a medida desse ângulo determinada. Então vai ser a nossa primeira providência, tá? É a determinação do ângulo C. A soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, como todo mundo sabe. Então, para determinar o ângulo C, o que eu vou fazer? Vou pegar 180 e subtrair os dois ângulos que a gente conhece. Fazendo isso, ó, 180 menos 45 menos 105, a gente chega no valor de 30. Ou seja, o ângulo C aqui é um ângulo de 30 graus, beleza? Agora a gente vai usar a relação para encontrar a medida de AB. E aí olha como é que vai ficar a nossa relação. AB, o lado AB, está para o seno de quem? O seno de 30. A gente acabou de encontrar aqui a medida do ângulo C. Então, seno de 30. Está para quem? A medida do lado BC, estando para quem? Para o seno do ângulo oposto, que é 45. Então vamos lá, vamos substituir as outras informações aqui, ó. Fazendo isso, no lugar do seno de 30, a gente bota 1/2 e no lugar do seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. Aí ficamos com essa proporção aqui, ó. Nos dois denominadores das duas razões, a gente tem duas frações. E essas duas frações têm denominadores iguais. Então a gente pode cortar esse 2 daqui com o 2 daqui. Então a nossa proporção ficou como? AB está para 1, assim como raiz quadrada de 128 está para a raiz quadrada de 2. Galera, aí aqui agora eu vou usar um artifício de conhecimento sobre radicais, tá? Vou fazer aqui o seguinte, 128 eu vou fatorar como 64 vezes 2. Por que 64 vezes 2? Porque 64 possui uma raiz quadrada exata. A raiz quadrada de 64 é 8. Então, quando a gente extrai a raiz quadrada de um termo, de um fator dentro de um radical, o resultado vai para fora do radical e o outro número, se não tiver raiz exata, permanece lá dentro. Que é exatamente o caso, né? O número é o 2 e ele não tem raiz exata. Então, ele vai permanecer e a raiz quadrada de 64, que é 8, vai sair. Então, a nossa proporção ela vai ficar assim, ó. AB está para 1, assim como 8 raiz quadrada de 2 está para a raiz quadrada de 2. Como isso aqui é uma multiplicação, eu posso novamente simplificar. Agora, raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 2. Então, aqui embaixo a gente ficou como se fosse quem? O 1. Então, se AB está para 1, assim como 8 está para 1, então a gente pode dizer que AB é igual a 8, que é uma das coisas que o problema estava pedindo aqui para a gente, beleza? Bom, então agora o que a gente vai fazer para encontrar a medida do raio? A gente vai precisar usar a nossa constante de proporcionalidade. E aqui a gente tem duas opções para montar a nossa relação. Ou a gente usa a relação do lado AB com o seno de 30, ou a gente usa o lado BC sobre o seno de 45. Eu vou usar o lado AB com o seno de 30, tá? Então olha como é que fica a nossa relação. AB, que é esse lado aqui, está para o seno de 30, da maneira que é igual a 2R. Então vamos lá, seno de 30 e AB, vamos substituir. O AB a gente acabou de calcular, que ele deu igual a 8. Então ficamos com 8 sobre quem? O seno de 30, que é 1/2. Então vamos para outra dicasinha aqui, galera. Dividir um número por 1/2 pela metade é a mesma coisa que multiplicar ele por 2, tá? Então essa estrutura todinha aqui eu posso escrever agora assim, ó. 2R é igual a 8 vezes 2 ao invés de 8 dividido por 1/2. E aqui, ó, como 2R, isso aqui é um produto, então eu posso cortar esse 2 daqui com esse 2 daqui.
Fazendo esse corte, o que é que sobra para a gente? R é igual a 8, que é a resposta do nosso problema aqui. Sendo assim, a gente tem como respostas dessa questão o segmento, o lado AB mede 8 centímetros e o raio também mede 8 centímetros, beleza? Vamos para o segundo problema aqui. Calcular o raio da circunferência circunscrita a um triângulo, do qual se conhece o lado AB igual a 10 centímetros e o ângulo oposto C igual a 60 graus. Super fácil essa, galera, porque a gente já tem exatamente a medida de um dos lados e o ângulo oposto. Então a gente pode facilmente montar a razão e igualar ela à constante de proporcionalidade. Então, montando aqui, ó, como é que vai ficar? AB está para o seno de 60. Então vamos colocar as informações. AB mede 10, então ficamos com 10 sobre seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então tudo isso aqui vai ser igual a 2R. Aí vejam o que é que eu vou fazer aqui. Um número dividido por uma fração, no caso aqui uma fração de fração, a regra manda que a gente faça o quê? Repita o numerador e multiplique pelo inverso do denominador. Fazendo isso aqui, ó, eu vou ficar com 2R igual a 10, que multiplica quem? O contrário, o inverso de raiz de 3 sobre 2, que é 2 sobre raiz de 3. E mais uma vez aqui o 2 como fator, tanto de um lado quanto do outro. Aí eu posso cortar esse 2 daqui com esse 2 daqui. Então ficamos com R igual a 10 vezes 1 sobre raiz de 3. 10 vezes 1 sobre raiz de 3 é 10 sobre raiz de 3. Então ficamos aqui, R igual a 10 sobre raiz de 3. Agora temos que racionalizar o denominador. Como é que a gente racionaliza esse denominador? Multiplicando os dois termos da fração pela raiz quadrada de 3. Fazendo isso, aqui embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é igual a 3. Sendo assim, o raio da nossa circunferência é 10 raiz de 3 sobre 3, resposta do problema, 10 raiz quadrada de 3 sobre 3 centímetros é a medida do raio da circunferência circunscrita.